Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus e que Deus vos abençoe de maneira extraordinária. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena reflexão da palavra de Deus com meus irmãos que se encontram no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60, que nos diz assim o texto sagrado: Muito, pois, dos seus discípulos ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Glória a Jesus. Meus queridos, Jesus está trazendo uma palavra para o povo, porque ele sabia e conhecia cada um dos que o seguia. E a gente costuma sempre dizer que no meio daquela multidão de muitas pessoas, muita gente servia Jesus com o interesse de servi-lo com sinceridade, mas muita gente também seguia Jesus apenas em busca de receber uma cura, de receber um milagre, né? Então Jesus, ele conhecendo a essência do coração daqueles que o seguia apenas por um propósito, ou apenas pelo interesse, então Jesus, ele traz uma palavra mais não uma palavra mais dura, mas uma palavra mais aprofundada, né? Para o povo entender que para servir ao Senhor requeria realmente uma sinceridade e que de fato eles fossem transformados pelo poder da palavra ministrada. Então, quando Jesus começa a pregar acerca do poder da transformação, e isso confrontou aquele povo naquele momento, né? Então eles entenderam que esta palavra era muito dura, né? Acharam a palavra pesada, né? Então eles disseram: dura esse discurso, quem que pode suportar? E muitas das vezes, irmão, nós estamos enquadrados nisso, né? Quantas pessoas têm recebido a palavra de Deus e têm achado a palavra de Deus tão dura, têm achado que a palavra de Deus, não, aliás, que aquele momento não era cabível aquela palavra, aquele momento não era o momento de ser ministrada aquela palavra. Mas nós entendemos, meus queridos, que Deus, ele fala da maneira que ele quer, quando ele quer, né? E a palavra, ela é dura quando nós estamos com a vida errada diante de Deus, quando nós estamos fazendo coisas ao contrário daquilo que nós aprendemos, nossos princípios como cristão. A palavra de Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que ela é doce como mel, né? Ela é espada de dois gumes, ela é apta para discernir pensamento, intenção do coração. Então eu entendo que a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz nos seus propósitos. Então, quando Deus, ele fala conosco, quando Deus, ele fala aos nossos corações, ele tem um alvo a atingir, porque o profeta Isaías diz que a palavra de Deus, ela não voltará vazia, mas antes ela, né, causará um efeito para aquilo a qual ela foi enviada. A palavra de Deus é dura para quem está desconcertado, a palavra de Deus é dura para quem perdeu a sensibilidade do Espírito Santo na sua vida. Então Jesus, ele sabia que muitos ali o seguia não com o coração sincero, não com a vida voltada para Deus, apenas por interesse. Então nós estamos vivendo esse período na casa do Senhor. É como que as pessoas só querem ir até Jesus no momento de uma necessidade. Se Jesus supriu aquela necessidade e ele achar que ele não precisa mais ir à casa do Senhor, ele não vai. E a Bíblia diz que nós temos que buscar o Senhor a todo tempo. Então, a Bíblia diz que ali muitos dos que eu seguia Jesus, mas muito mesmo, começaram a abandonar a Jesus, porque acharam aquele discurso duro, porque acharam aquela palavra pesada. E a Bíblia diz que Pedro disse: mestre, que discurso duro é esse? Jesus disse para Pedro: Pedro, se tu quer ir com eles, vá.
Mas Pedro reconheceu algo que nós precisamos reconhecer. Pedro percebeu algo que muitos hoje não têm percebido. Então Pedro vai dizer para Jesus o seguinte: mestre, para onde eu irei se só tu tem palavra de vida eterna? Então Pedro estava reconhecendo que naquele momento aquela palavra não era dura, mas aquela palavra era necessária. E ele entendeu que por mais que ele não quisesse receber aquela palavra, ele fosse para outra localidade, ele não encontraria palavra de salvação. E ele sabia que apenas em Cristo Jesus é que havia transformação, que havia palavra de vida eterna. O problema de nós hoje é que nós queremos ouvir um evangelho light, que nos agrade, que nos dê tapinha nas costas, né? Quantas pessoas hoje têm ido à casa do Senhor e não têm dado ouvido à palavra de Deus, não se comporta dentro da casa de Deus, não consegue parar para ouvir Deus falar. O culto em todo o culto é importante, mas o momento do ápice do culto é o momento da palavra. Quantas pessoas não têm dado ouvido a Deus, não têm parado para ouvir a palavra de Deus? Então é necessário, meus irmãos, nós ouvirmos a palavra do nosso Deus, nós ouvir o que Deus ele tem para falar conosco, porque só Ele tem palavra de vida eterna. Então quando você for à casa do Senhor, né, procure ouvir mais a palavra de Deus, procure adorar, procure prestar um culto digno ao Senhor, que aí a recompensa de Deus vem para a sua vida e você automaticamente é abençoado por Deus. Nós vamos para o culto sem propósito de adorar, sem propósito de falar com Deus, e nós ficamos com aquelas desculpas dentro da igreja. O culto hoje está pesado, o clima aqui está pesado, né? E se você está sentindo um clima pesado, se você está sentindo que aquele ambiente não está propício à adoração, o que é que a gente tem que fazer? A gente já tem que entrar em oração, né? Por quê? Porque há uma ação maligna, muitas das vezes, querendo impedir de nós cultuar a Deus. Diversos fatores podem nos levar a não se ligar com Deus. Conversa, né? Com o vizinho de lado, começar a observar a vida dos outros. Mas se a gente for à igreja, se concentrar, se ligar com Deus, dizer: Senhor, hoje eu vim para te adorar, certamente nós encontraremos palavra de vida eterna. Você vai sair do culto edificado e abençoado, porque você foi para adorar, você foi para buscar o Senhor. E de contrapartida, Deus ele fala conosco, Deus ele nos renova. Então, nós estamos, no geral, tão focados com as coisas da nossa vida cotidiana que esquecemos da principal, que é buscar a presença de Deus. Temos criado tantas regras que muitas das vezes não condiz com as Sãs Escrituras. Meus amados, nós precisamos buscar mais a presença do Senhor. Nós estamos vivendo nos últimos dias, Jesus está às portas, se cumprindo em nossa vida o Evangelho de Mateus, capítulo 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriaria. Iniquidade é todo tipo de pecado, é vaidade, né? É nós se envolver com coisas que é desagradável ao Senhor. Quantas pessoas hoje querem Jesus, mas não querem deixar a sua vida, né, de pecado. Quantas pessoas precisam de Deus, têm consciência disso, mas não querem deixar as velhas práticas, não querem deixar de praticar as coisas que Deus condena, que Deus não concorda, que o Senhor repudia. Jesus disse uma coisa muito importante para os discípulos e que nós devemos levar em conta. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, e depois sereis meus discípulos. Como nós queremos ser discípulos? Se nós não negamos a nós, se nós não tomamos a nossa cruz, e se nós não queremos seguir e se tornar discípulos. Evangelho de Mateus, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, se não me falha a memória, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, nesta noite, nesse momento, que você procure conhecer a verdade. Leia as Escrituras. Descubra dentro da Bíblia o plano de Deus para a sua vida. Porque Deus tem um plano especial. Meus queridos, a paz do Senhor, que você guarde esta palavra no teu coração e seja ricamente abençoado pelo Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.